Olá pessoal, vou fazer aqui para vocês alguns exercícios. Esse aqui foi uma atividade de um período anterior que tem quase a totalidade dos conteúdos que a gente estudou nessa unidade sobre transformações lineares. Então, o primeiro passo é saber reconhecer uma transformação linear. Nada mais é do que uma aplicação entre espaços vetoriais que preserva a estrutura algébrica, né, que é compatível com a operação de adição e de multiplicação por escalar. Então, vamos testar se a aplicação de R2 para R2, que associa a cada par ordenado, o par obtido ao fazer essas operações com as coordenadas, né? Esse par que mora em R2, que chamamos da imagem da transformação, é obtido ao fazermos, primeiro, o produto das duas coordenadas do vetor dado, e a segunda coordenada é obtida ao se fazer a subtração. Eu quero provar que isso é uma transformação linear. Então, o que eu tenho que checar? Vamos ter que checar duas coisas. A primeira delas é que, dados dois vetor, ele preserva, é compatível com a soma, no sentido de que a imagem da soma é a soma das imagens. Então, a gente tem que verificar aqui isso, o que acontece. Então, vamos pegar dois vetores arbitrários. Vamos pegar um vetor U, que eu vou chamar de XY, e um vetor V, que eu vou chamar de AB, elementos de R2. Então, como não foi dada nenhuma informação a mais sobre a estrutura algébrica de R2, é algo usual. Então, isso significa que o vetor U mais V é aquele obtido a gente fazer a soma coordenada a coordenada. É o vetor cuja primeira coordenada é x mais A e cuja segunda coordenada é y mais B. Bem, então eu preciso saber como é esse vetor, porque a forma como a aplicação foi definida, ela me diz como é que ela age sobre um par, um elemento qualquer de R2. Então eu preciso saber quem é o vetor U mais V em termos de suas coordenadas. Então assim, A do vetor U mais V, quer dizer que eu estou calculando a imagem do vetor que tem essa característica, tem essas coordenadas x mais A, y mais B. Agora eu vou seguir a lei de formação da aplicação. O que é que ela faz sempre? Ela me retorna um par ordenado, onde a primeira coordenada é justamente o produto das respectivas coordenadas do vetor. Então vai ser x mais A vezes y mais B, e a segunda coordenada é a diferença. Então vai ser x mais A menos y mais B. A minha caneta não está muito boa hoje. Pronto, basicamente eu já apliquei a definição. Então, a gente pode parar aqui e comparar com o lado direito da igualdade que a gente quer demonstrar. Vou fazer desse jeito hoje. E quem é a de U mais a de V? Ora, a de U é o vetor x, y, x menos y, enquanto que o vetor AV é aquele coordenadas AB, A menos B. E agora, fazendo a soma usual, isso é xy vezes AB, ou vezes não, soma, né? Mais AB, x menos y menos A menos B. Então, são iguais os vetores? E a gente percebe que não, né? Logo, a imagem da soma não é a soma das imagens. Dá para ver que esse termo aqui, pela distributividade, tem termos a mais. Por exemplo, tem o termo xb mais AY, que não existe nesse vetor aqui. Então, não é transformação linear. Agora vamos ver o outro exemplo. Então, por que isso falhou? Porque aqui, na forma como a função está definida,
não foi de maneira linear, né? O produto não é linear. O produto não preserva a soma por conta da propriedade de distributividade. Então, por isso que a gente observou aquela falha na propriedade de preservar a soma entre os espaços. Agora vamos para a segunda aplicação. Agora eu estou de R3 para R2. Uma aplicação de R3 para R2, que portanto vai agir sobre uma tripla e dar como resultado um par ordenado. E como vai ser essa relação? Vai ser fazendo a diferença das duas coordenadas e a última igual a zero. Isso vai dar uma transformação linear. E a primeira observação é que a forma como ela é construída é de maneira linear, né? Só usou combinações lineares das coordenadas do vetor. Então isso tem grandes chances de dar uma transformação linear. Na verdade é assim que a gente produz transformações lineares. E vamos checar isso. De fato, como antes, eu vou pegar dois vetores, só que agora como são em R3, tem que ter três coordenadas, x, y, z, poder ser x1, y, z1, e um vetor v de coordenadas a, b, c. Então, meu vetor u mais v vai ser de coordenadas x mais a, y mais b, z mais c, cuja imagem então pegar a soma, que é exatamente calcular a imagem desse vetor x mais a, y mais b, z mais c, eu vou obter aqui. Vamos lá, preste atenção na lei de formação. O que é que ela faz? Olha quem são as primeira e a segunda coordenada do vetor e faz a diferença. Então isso vai ficar x mais a menos. Eu vou ter que ter um cuidado, porque esse menos tem que agir sobre toda a segunda coordenada, que é uma soma. Então tem que ter esse cuidado de fazer com que o menos haja sobre todo o valor da segunda coordenada. E a segunda coordenada do vetor imagem é sempre igual a zero. Beleza? Então isso vai ser o vetor x mais a menos y menos b, zero. Aí agora a gente pode comparar quem é o BU mais BV. Ora, se eu aplicar B sobre esse vetor U, a imagem é x menos y, zero. E B leva esse vetor V de coordenadas ABC no vetor A menos B, zero. E aí a soma desses dois é x mais A menos y menos B, zero. Então, quando eu comparo, são iguais. Então, a imagem da soma é a soma das imagens. Então, foi compatível com a operação de adição. Agora, eu tenho que ver se vai ser compatível com a operação de multiplicação, ou seja, para qualquer número real, alfa vezes u é o vetor de coordenadas alfa x, alfa y, alfa z. Então, quando calcularmos a imagem desse múltiplo escalar de u, vai ser calcular a imagem desse vetor com essas coordenadas específicas, e a lei de formação me diz que eu pego e faço a subtração da primeira e da segunda coordenada, e zero a última. Então, essa é a imagem do múltiplo de u. Ora, mas quem é o múltiplo da imagem de u? Vai se multiplicar por x menos y, zero. Que vai dar exatamente alfa x menos alfa y, zero. São iguais. Ou seja, essa aplicação também é compatível com a multiplicação escalar. Tanto faz você calcular a imagem do múltiplo, como calcular o múltiplo da imagem, resulta no mesmo vetor em R2. Como essas duas operações são válidas, a gente diz que B é uma transformação linear de R3 para R2. Então, isso é uma boa aplicação para relacionar propriedades entre esses dois espaços, porque ela preserva a estrutura algébrica envolvida. Então, eu vou aproveitar esse exercício para toda transformação linear, ela automaticamente define, aqui a gente tinha R3 e tínhamos R2, e estabelecemos uma correspondência entre eles através dessa aplicação B que preserva as estruturas. Automaticamente,
eu tenho definido, B define um subespaço em R3, que é o que chamamos de núcleo. E define um subespaço em R2, que é o que chamamos de imagem. Pode até acontecer do núcleo coincidir com todo o espaço, assim como também pode acontecer da imagem coincidir com todo o espaço. Então a imagem é o que a gente já está acostumado, é exatamente todos os vetores. O que é esse subespaço vetorial? São todos os vetores em R2, tais que eles são imagens. É o conjunto de todas as imagens dos vetores de R3. Que no caso específico, isso seria R3. E quem é o núcleo? Já o núcleo, ele vai ser um subconjunto do domínio, que é exatamente coletar todos os elementos tais que a imagem dá zero. Então, se acontecesse essa igualdade, é porque eu estaria com a função nula, que todo mundo vai no zero. Então, esse não é o caso mais interessante. O caso interessante é justamente quando o núcleo é o outro subespaço trivial, que é apenas com o vetor nulo. Isso quer dizer que o único vetor que vai no zero é o zero. E é uma propriedade interessante provar que essa condição é justamente uma condição necessária e suficiente para que essa aplicação seja injetiva. Então, uma transformação linear é injetiva ou injetora quando o núcleo é trivial, e é sobrejetora quando vale essa igualdade. Então, vamos determinar quem é o núcleo e quem é a imagem dessa transformação B, que a gente provou que é linear. Então, bem, vamos determinar quem é a imagem. A gente viu que a aplicação é tal que a cada tripla associa o vetor da forma x menos y, zero. Então, os vetores da imagem são desse jeito. Note que você pode separar as variáveis aqui para descobrir quem são os vetores que geram esse espaço. Então, note que a gente precisou de dois números reais quaisquer aqui para formar a cara geral desse vetor. Precisou de um valor para x e um valor para y. Então, se eu separar isso, eu poderia escrever como sendo x0 mais menos y0. Veja que a minha caneta fica fazendo essas pontinhas. Menos y0. Quando você faz isso, você mostra que você consegue visualizar que esse vetor foi resultado de uma multiplicação do par 1, 0 pelo valor x arbitrário. E que esse vetor aqui foi obtido ao pegar y e multiplicar pelo vetor menos 1, 0. Então, você mostrou que qualquer elemento que está na imagem é a combinação linear desse vetor e desse. Então, ele é um gerador. Isso quer dizer que esse conjunto formado por 1, 0 e menos 1, 0 gera a imagem de B. Mas esses vetores são linearmente independentes? Aí aqui nesse caso a resposta é não. Por que não? Pois esse vetor aqui já é múltiplo desse, basta multiplicar por menos 1. Na verdade, de início eu quis separar as variáveis, porque a gente já, para mostrar que todo vetor da imagem é a combinação desses. Mas muito bem, eu também poderia ter escrito assim, apenas x menos y vezes 1, 0. Mas a gente encontrou um vetor que gera, mas ele não é base, porque não é LI. Então, ele não é LI, pois o vetor menos 1, 0 é obtido ao se multiplicar por menos 1 o primeiro vetor. Então, o que significa? Esse vetor gera, mas ele tem gente demais, bastava um deles. Então, eu vou pegar aqui o conjunto 1, 0, considerar só o primeiro. É uma base para imagem de B. Ou seja, só ele já é suficiente. Aí você pode dizer, mas a gente não já tinha... Por que obteve
os dois antes, né? Porque a gente fez aqui a lei de formação foi para que a gente seguisse esse padrão com relação às coordenadas do vetor dado. Mas, no final das contas, ele é sempre um múltiplo de um vetor que tem a segunda coordenada nula. E o vetor que gera todos esses dessa maneira é exatamente o vetor com essa cara, 1, 0. Então, isso é uma base para a imagem de beta, de B. Então, a imagem é o conjunto, o subespaço imagem é um espaço vetorial de dimensão 1, né? Portanto, a dimensão da imagem é 1, porque encontramos um vetor na base. Agora vamos achar um núcleo. Bem, primeiro vamos caracterizar esse. Vamos pegar um vetor pertencente, como é de R da domínio, vai ser um elemento de R3. Vamos dizer que ele está no núcleo. Bem, mas se está no núcleo, ele tem que satisfazer alguma condição. Que condição é essa? Quer dizer que a imagem desse vetor tem que ser o zero de R2. Mas cada vetor tem o seu zero à sua maneira. O zero dos reais é o zero que a gente está acostumado. O zero de R2 é o par cuja coordenada é zero, onde todas as entradas são zero. Então, por um lado, eu quero mais quem é a imagem de um vetor B, vetor V tendo denominado que as coordenadas dele são essas. Isso quer dizer que x menos y, 0, né, que é exatamente o vetor imagem, eu estou só fazendo essa substituição, é igual a 0, 0. Aí agora a gente vai ter duas igualdades. Isso quer dizer que x menos y tem que dar 0, e a outra que é uma verdade absoluta, que 0 é igual a 0. Da primeira a gente conclui que x tem que ser igual a y. Então isso foi a gente conseguiu caracterizar como tem que ser as coordenadas de um vetor. A gente encontrou alguma informação para z? Não. Isso significa que ele não precisa ter nenhuma propriedade específica. Ou seja, independente de quem ele seja, não vai influenciar no fato de 0. Então quer dizer que ele vai ser qualquer. Mas as duas primeiras coordenadas, não. Né? Como isso tem que dar 0, essa diferença tem que ser 0, isso quer dizer que esses valores têm que ser iguais. Então a gente mostrou que os vetores do núcleo são aqueles onde as duas primeiras coordenadas são iguais e a última não importa quem vai ser, pode ser qualquer número real. Então quer dizer que esse vetor feio ficou com a cara x, aí eu encontrei que a segunda coordenada também tem que ser igual à primeira, por isso que eu vou chamar de x, e a última, qual que é? Com esses x e z pertencentes aos reais. Então agora a gente está num passo exatamente como a gente começou a descrever, achar a imagem, porque eu sei como é a cara de um vetor que está no núcleo. Então agora eu consigo exibir a combinação linear, como é que esse vetor é a combinação linear de alguns vetores fixos. Então aqui x e z usa dois números reais, então eu posso escrever um vetor apenas com a primeira delas e o segundo só com a variável z. Ao fazer assim, eu posso colocar esse x em evidência, exibindo justamente qual é o vetor que está fixado. É o vetor de coordenadas 1, 1, 0. E o outro é o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Então eu precisei desses dois vetores para gerar todos os vetores do núcleo. Isso quer dizer que esse conjunto gera. Aí desse conjunto gerador a gente tira uma base. Se já for ali, então vai formar uma base. Se não for, a gente tira os que são combinação linear dos outros. Mas como só são dois, basta que um não seja múltiplo do outro. E o que não vai acontecer, porque todo múltiplo desse tem a última coordenada 0. E como esse não tem, então eles não podem ser múltiplos um do outro. Gera e é LI, pois não são múltiplos um do outro. Lembrando, pessoal, que esse de não ser múltiplo um do outro ser suficiente para ser ali é só que a gente tem dois casos, dois vetores. A condição de ser ali é que nenhum é combinação linear dos outros. Mas um vetor é combinação linear de um único vetor, somente se é múltiplo. Então é por isso que eu afirmo isso, mas só para dois vetores. Se tivesse mais, a gente teria que mostrar que não é combinação linear. Então, como gera ali, isso quer dizer que esse conjunto formado por 1, 1, 0 e 0, 0, 1
é uma base para um núcleo. Isso quer dizer que a dimensão do núcleo é 2. E assim a gente percebe, na prática, o teorema do núcleo da imagem. Né? O teorema do núcleo da imagem diz que a dimensão do domínio, que é R3, vai ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Então, também posso usar isso quando for conveniente. Por exemplo, a gente já tinha achado que a dimensão da imagem era 1. E como eu conheço a dimensão de R3, que é 3, isso já me obrigava que a dimensão do núcleo for 2. Então, como eu achei dois vetores que geram um espaço de dimensão 2, obrigatoriamente eles têm que ser ali. Porque quando a gente conhece a dimensão, a mesma quantidade de vetores, como era aqui o caso, né? Eu acabei de descobrir que pelo teorema do núcleo da imagem, que a dimensão do núcleo tem que ser 2. E achei dois vetores que geram. Então, esses dois já tem que ser ali, porque não dá pra tirar, não dá pra deixar desperdiçar um deles, porque eu já sei que eles geram, são dois que geram e a dimensão é 2. E sempre que um conjunto gerador eu posso tirar um conjunto ali. Então isso força que dois vetores que geram um espaço de dimensão 2 seja obrigatoriamente uma base. Então eu vou pausar esse vídeo aqui agora para não ficar tanta informação em um único vídeo e nos vemos daqui a pouco em um outro exercício.